10 relatos reais de terror nas drogarias Pague Menos. Para aqueles que nos assistem de outros países, as drogarias Pague Menos são uma rede famosa no Brasil. O conceito é simples, uma farmácia com drugstore aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Desta vez, os trabalhadores dessa rede nos enviaram seus relatos. Antes de começar, não esqueçam de deixar seu like para que o YouTube nos recomende e a nossa comunidade cresça. Inscrevam-se ainda os que não fizeram. E se conhece alguém que trabalha em alguma farmácia, compartilhe esse vídeo. Fiquem confortáveis, usem fones de ouvido para uma melhor experiência e apaguem as luzes. E lá vamos nós. Relato 1. A Menina Fantasma. O meu nome é Luiz Soares, moro em Fortaleza e trabalho em uma farmácia Pague Menos no turno da noite. Não direi qual, pois não quero que me reconheçam ou algo assim. Trabalhei em muitas farmácias e na maioria delas corre o rumor de um fantasma de uma menina, o que é sempre tratado como uma piada. Trabalhei no turno da noite por muitos anos e nunca tinha visto nada até aquela madrugada. Eram 2 da manhã quando o senhor bateu na porta. Atendi pelas portas de vidro, vale dizer que em todas as farmácias há portas de vidro que fechamos com corrente e cadeado. Enfim, terminei de atendê-lo. Minha colega estava repondo produtos na prateleira e eu fui organizar o estoque. Naquele momento a luz se apagou, nada de novo para mim. Nesses casos temos que pegar algumas lanternas que estão no estoque e conectá-las lá fora na rua. São pesadas, então minha colega pegou seu celular e ligou a lanterna para iluminar um pouco. Começamos a empurrar a primeira lanterna. Eu coloquei meu celular no meu uniforme, que tem um bolsinho no peito para iluminar o caminho. Ainda não tínhamos saído do estoque quando ouvimos risadas de meninas vindo do banheiro. Claramente ouvimos 2. Minha colega perguntou, você ouviu? Eu disse que sim e tentei acalmá-la. Então iluminei o banheiro, mas não havia ninguém. Disse a ela que talvez fosse um rato ou algo assim, apenas para acalmá-la. Quando levamos as lanternas para os corredores, ouvimos corridas no último corredor, soltando gargalhadas de uma menina. As coisas começaram a cair, meu sangue gelou, pois estava tudo escuro, e ouvir isso me assustou muito, assim como minha colega. Ela começou a gritar e comecei a rezar. As risadas e os passos não paravam. Vi minha colega correndo e eu também corri em direção da saída. Tentamos sair, mas obviamente a porta estava trancada. Eu disse a ela se ela tinha as chaves e ela disse que esqueceu lá atrás. Nenhum de nós quis voltar. Felizmente, a luz voltou alguns minutos depois. Na manhã seguinte, contamos aos chefes, mas eles não acreditaram, é óbvio. Mas ao chegar às câmeras de segurança, pudemos ver o vulto de uma garotinha que deveria ter uns 8 anos, segurando uma boneca e correndo pelos corredores. Esse vídeo está na central da rede. Relato 2. A Carona Fantasma. Olá, me chamo Fábio Santos e, na verdade, não trabalho dentro das farmácias Pague Menos. Sou mais um motorista de entrega de produtos em farmácias e, como sabem, saímos mais à noite, pois tem menos trânsito. E quero contar a experiência que tive trabalhando aqui. Saímos à noite para fazer as entregas em várias farmácias, só nos restava uma, e íamos por uma estrada que nos levava a Campinas. Eram aproximadamente 4 da manhã quando meu colega e eu vimos à beira da estrada uma mulher pedindo carona. Ela usava uma bata de hospital, mas parecia negligenciada. Parecia que tinha fugido do hospital, um manicômio ou algo assim. Ao passarmos por ela, não deu para ver o seu rosto, pois tinha muitos cabelos que a cobriam. Não a teríamos pego de carona de qualquer forma. Começamos a conversar sobre ela, fazendo suposições de que talvez fosse uma louca e coisas assim. Alguns quilômetros à frente, estavam indo de mais devagar, talvez a 80 km por hora, e acreditem, do nada a mesma mulher apareceu no meio da estrada. Tentei frear, mas não consegui. Passei por cima dela e ouvimos o impacto no corpo. Nos assustamos, paramos completamente e descemos para ajudar, mas para nossa surpresa não havia ninguém caído. Verificamos o caminhão e não tinha nenhuma gota de sangue na frente. De certa forma me senti aliviado, mas foi extremamente estranho. Voltamos para o caminhão, liguei e começamos a falar novamente sobre o susto quando, ao acelerar, aquela mulher apareceu entre nós. Durou aproximadamente uns 3 segundos, mas foi aterrorizante. Gritamos, eu me aterrorizei, dei um solavanco no volante e saí da estrada. Aquela aparição deixou um cheiro de morte na cabine. Fomos embora. Não quis mais ficar naquele lugar. Alguns quilômetros à frente, passamos pela cabine de pedágio e lá nos acalmamos. Começamos a falar novamente sobre o que aconteceu. Foi bastante assustador.
Esta foi uma das minhas experiências sobrenaturais mais intensas. Tenho muito mais histórias como motorista. Se quiserem, posso compartilhar mais experiências. Obrigado por me assistirem. Relato 3. O cliente morto. Me chamo Juliano Tavares e comecei meu turno na Pague Menos às 9h30 da noite. Contei todo o dinheiro e fiz outras coisas que me cabiam. Às 9h40, meu colega de turno chegou. Meus colegas do turno da tarde sairiam às 10. Antes de sair, o chefe escreveu tarefas pendentes que deveríamos realizar. Limpar a câmara de refrigeração era uma dessas tarefas. Das 10 à meia-noite ficamos atendendo as pessoas, já que é um horário bastante movimentado. Fechamos exatamente à meia-noite e dividimos as tarefas. Para mim, coube limpar a câmara de refrigeração. Honestamente, essas áreas das farmácias me assustam. Então deixei a porta aberta para não ficar tão assustado. Entrei e alguns minutos depois comecei a sentir que alguém estava lá. Não quis dar importância, pensei que estava me sugestionando e continuei limpando até chegar ao fundo da câmara. Mas eu ainda senti a presença de alguém me observando na entrada. Coloquei os fones de ouvido para não prestar atenção, pensando que estava me sugestionando. Quando eu estava escolhendo a música, vi alguém se aproximando. Virei e não havia ninguém. Das portas dos refrigeradores, vi a silhueta do meu colega passar pelos corredores. Me acalmei, supondo que fosse ele que estava passando. Comecei a limpar novamente, alguns minutos depois, peguei o celular para trocar de música, mas ouvi meu nome sendo sussurrado no meu ouvido. Como se alguém estivesse sussurrando. Pulei de susto, deixei cair meu celular e vi meu colega passando em frente às portas. Pensei que ele tinha me chamado e me acalmei, supondo que era ele. Saí de lá rapidamente, não levei nem 10 segundos para sair pelos corredores, mas não havia ninguém. Gritei e ele respondeu da despensa, que era longe. Mas como se eu ouvi passar pelos corredores e até gritei com ele? Ele estava confuso e disse que não tinha saído em momento algum, que o tempo todo ficou na despensa. Mas eu vi você se aproximando, eu vi você passando pelos corredores, até gritei. Ele me olhou confuso e disse que não, que ele estava ali o tempo todo, que não tinha ido me ver, não tinha falado comigo, não tinha passado pelos corredores. Ele desceu as escadas, pois estava fazendo inventários. Ele disse que estava bem, apenas assustado. Ele me contou um incidente que aconteceu alguns anos atrás nessa farmácia Pague Menos. Há muitos anos, no turno da tarde, um homem foi assaltado e morto ali. Os outros colegas daquela época dizem que começaram a ver a sombra e que se sentiam observados. Entendi que talvez fosse aquele homem que tinha sido morto. Na realidade, depois disso pedi para mudar meu turno, pois eu sou muito medroso. Relato 4. O choro assustador. Olá, meu nome é Roberto Almeida e trabalho em uma drogaria Pague Menos no turno da noite. Naquela noite éramos 3, além do segurança. Estávamos fazendo nossas tarefas quando o caminhão chegou. Abrimos para que eles pudessem descarregar os produtos e as cestas de remédios. Quando terminamos, eram 3h33 da madrugada. Convidamos os ocupantes do caminhão para um café e também nos servimos para socializar com eles. Conversamos com eles por cerca de 5 minutos quando na rua ouvimos um grito ao longe. Foi um grito de dor, de pavor. O segurança saiu primeiro e depois nós. Começamos a ouvir um choro forte de uma mulher, soava apavorado, vinha da esquina, mas estranhamente não víamos ninguém. Pensamos que talvez fosse a mulher de alguma casa, mas começou a soar mais perto, como se aquela mulher estivesse vindo em nossa direção. Mas ainda não conseguimos ver ninguém, nada. Estava tão perto que parecia estar a alguns passos da farmácia. O choro era dilacerante. O motorista nos disse que deveríamos entrar, que talvez fosse um morto e não queríamos que algo ruim acontecesse. Todos entramos e fechamos as portas de vidro, nos afastamos um pouco, mas olhando para a rua. Aquele choro se ouviu em frente à farmácia como um sopro gelado. O choro era tão forte que fez os vidros vibrarem, nos arrepiou. Não podíamos acreditar, ficamos chocados. O choro foi se afastando cada vez mais até que não ouvimos mais nada. Só ficamos olhando um para os outros e não quisemos tocar no assunto, pois nos assustou demais. Depois disso não aconteceu mais nenhuma dessas coisas sobrenaturais. Felizmente, nunca ficamos sozinhos nessas farmácias. Relato 5, a tabueja. Olá, bom dia ou boa noite. Me chamo Adilmar e sou ex-funcionário das drogarias Pague Menos em São Paulo, capital. Trabalhei por um ano, sendo 7 meses no turno da noite. Depois de uns 8 meses, já estava bem entrosado com a minha equipe.
Às vezes, durante o intervalo, costumávamos jogar jogos de tabuleiro como stop ou algo assim, mas isso foi me deixando entediado. Eu havia feito uma tabuija de madeira há algum tempo e decidi levá-la na terça-feira sem contar a ninguém. Queria que fosse uma surpresa. Assim, na noite de quarta-feira, quando chegamos, começamos a fazer nossas coisas. Fechamos à meia-noite, jantamos e quando terminamos fui até o meu armário e trouxe a tábua. Disse a eles que a atração da noite seria esse jogo de tabuleiro. Vi meus dois colegas rindo nervosamente e se recusando. Disse a eles que estavam com medo e o segurança e eu os convencemos a participar, tornando a cena mais exagerada e engraçada. O segurança comprou uma vela e colocou ao lado para deixar mais dramático. Juntamos todos os dedos e começamos a perguntar se havia alguém que quisesse jogar. O cursor não se movia. Quando o segurança perguntou se havia alguém ali, começou a deslizar para sim. Mas depois parou de se mover. O estranho foi que a vela se apagou do nada, como se alguém tivesse assoprado, mesmo sem vento. Estávamos todos concentrados para ver se algo se movia quando bateram a porta. Nos assustamos, é claro, mas era apenas um senhor. Meu colega foi atendê-lo, meu supervisor disse para recolhermos tudo e nos apressarmos. Nos dias seguintes, colegas dos turnos da manhã e da tarde nos contaram que ouviram ruídos de manipulação de mercadorias. Quando eles olhavam na farmácia para o corredor, não viam ninguém. No entanto, nós, poucos turnos depois, começamos a ouvir as mesmas coisas, como se alguém estivesse nos corredores. Eu nunca conseguia ver nada, mas ouvia caixas caindo da despensa e quando íamos verificar, estava tudo bem. Certa vez, quando estava no banheiro, as luzes se apagaram. Pode pensar que a lâmpada queimou, mas ouvi claramente o interruptor sendo pressionado. Eram coisas pequenas, mas aos poucos foram piorando. Algumas portas da câmara fria se abriam sem razão, seja de dia ou de noite. Meus colegas não queriam ficar sozinhos ou diziam que viam uma sombra rondando pela farmácia. Honestamente, acredito que foi porque não encerramos a sessão do jogo nem nos despedimos. Acredito que abrimos um portal para o Ouija, de onde aquela coisa saiu e ainda está por lá. Relato 6, atendendo a espíritos. Olá, tudo bem com vocês? Sou o Ítalo Melo e trabalho como segurança em uma drogaria Pague Menos. Só fiquei um ano lá por causa dos estudos, mas a experiência aconteceu uma noite. Estava tudo normal, era cerca de 2h30 da manhã e um senhor de uns 50 anos estava vindo em direção à farmácia. Abri a janela de atendimento para ver o que ele precisava. Ele mencionou um remédio, cujo não me lembro o nome. Perguntei ao caixa se tínhamos o medicamento, mas ele disse que não. Respondi imediatamente ao senhor que não tínhamos o medicamento. Ele agradeceu e se foi. O estranho foi que o caixa me perguntou para o que eu queria aquele medicamento. Disse a ele que era para o senhor que veio perguntar. O caixa olhou para mim e disse que não viu ninguém, que eu só abri a janela e fiquei falando sozinho. Ele pensou que eu estava falando ao telefone, mas não, eu não estava. Fiquei muito assustado, pois eu jurava ter visto e ouvido o senhor. Entrei em pânico e fui para perto dos colegas. Desde então, nada paranormal aconteceu, mas o medo persiste. Relato 7, o fantasma do idoso. Me chamo Magali e sou encarregada do turno noturno de uma drogaria Pague Menos na Bahia. E vejo que vários colegas tiveram coragem de contar seus relatos. Tenho certeza de que são verdadeiros, pois no turno noturno vemos coisas que os outros não costumam ver. Quero manter isso anônimo, embora aqui na minha filial todos saibam. Bem, minha história começa em uma madrugada, cerca de um ano atrás. Estávamos organizando a despensa por volta das 4 da manhã. O segurança estava conosco, nos observando, quando ouvimos a corrente sendo forçada e a porta se abrindo. O segurança se alertou rapidamente e nos disse que alguém tinha entrado. Acompanhei, e meu outro colega ficou apertando o botão de pânico. Disse a outro colega para apertar o botão do pânico que ficava no banheiro quando saí com segurança. A porta estava ok, mas vimos um velhinho passar da caixa para o quartinho de aplicações de injeções. Gritamos para que ele não ficasse ali e que não deveria ter entrado. O segurança foi para um corredor e eu pelo outro lado para retirá-lo, mas ao verificar o quartinho não havia ninguém. Assim como pelo corredor que o segurança verificou. Gritamos para os colegas procurarem conosco, pois se era um velhinho que tinha entrado, nós o vimos. Procuramos os quartos, mas ele sumiu. Era um velhinho baixo, com roupas gastas e um bastão, insisto. O segurança e eu o vimos, mas ele desapareceu. Ninguém o encontrou. Fiquei arrepiada, assim como meus colegas.
Abrimos as portas às 7 e nunca vimos o velhinho que entrou naquela madrugada. Muito estranho. Relato 8. As marcas nos vidros. Olá, me chamo Maria Lúcia e trabalho na drogaria Pague Menos no bairro de Pirituba, São Paulo. Tenho horror à câmera fria, pois sou muito sensível ao paranormal. Na verdade, quando estou no turno da noite, não gosto de limpar nem ficar perto delas. Sinto-me observada. Uma vez, quando estava limpando as portas, estava prestes a terminar quando, em 5 portas, havia impressões de mãos que pareciam ser de um homem. Eu as tinha acabado de limpar e pouco tempo depois essas impressões apareceram, quando não estavam lá minutos antes. Fiquei muito irritada e disse ao suposto ser que parasse de sujar as portas que eu tinha acabado de limpar. Quando falei isso, as marcas desapareceram. Relato 9. Poltergeist na farmácia. Me chamo Helenice e trabalho na drogaria Pague Menos de Osasco e lembro-me claramente de uma noite que estava limpando os móveis e minha gerente estava em outro lugar. Eu estava com muito frio, então decidi ir à despensa ajustar o ar-condicionado. Ao caminhar em direção à despensa, senti e ouvi algo me seguindo. Pensei que fosse a gerente, mas não era ela. Eu sabia que havia algo ou alguém na farmácia que não estava descansando em paz. Bem, quando cheguei ao ar-condicionado, ouvi alguém sussurrando meu nome por cima do meu ombro. Minha pele se arrepiou e quando olhei, obviamente não havia ninguém, mas senti que alguém ou algo estava ali parado. Não dava para ver, mas eu sentia. Voltei novamente para minha gerente para limpar os móveis. Corte. Voltei novamente para continuar a limpar os móveis junto com a minha gerente. Colocamos um pouco de música, mas de canto de olho eu vi uma sombra passando pela área de medicamentos, depois pelos corredores e novamente pela área de medicamentos. Fomos até lá e encontramos seringas e copos de urina jogados ao chão. Essa noite foi uma das vezes com mais atividade paranormal naquela farmácia. Em outra ocasião, por volta de 1 da manhã, recebemos a ligação dos seguranças que monitoram as câmeras, dizendo que o colega que estava entre os corredores deveria colocar seu avental. Perguntei qual colega e ele me disse que este colega estava no corredor de perfumaria e era para dizer a ele para colocar seu avental e desligou. Fui até lá e me surpreendi, pois só estávamos eu e minha gerente, não havia mais ninguém naquela farmácia. Relato 10. A premonição fatal. Me chamo Cristina e sou do estado do Rio Grande do Sul, cidade de Pelotas. Sou gerente de uma drogaria Pague Menos. O que me aconteceu não foi paranormal, mas foi bastante estranho. Aconteceu durante o turno da manhã. Fui tomar café às 10, como costumo fazer, e em 15 minutos já havia terminado. Fui até o banheiro e o mistério começa aqui. Comecei a ouvir gritos de mulheres e homens. Começaram a gritar que alguém havia entrado para nos assaltar. Ouvimos as ordens para abrir as caixas e entregar os medicamentos e o dinheiro. Fiquei aterrorizada, pois ao longo dos anos nunca participei, nunca fui assaltada no banheiro. Havia um botão de pânico, então não tive dúvida, apertei. Ouvia o choro das mulheres e os homens diziam para elas calarem a boca, que eram para entregar todo o dinheiro dos caixas e medicamentos controlados. Fiquei em silêncio durante o assalto do banheiro, com medo de que me encontrassem. Tremia de medo e quando vi que estavam indo embora, saí de lá. Uma colega que havia atendido o telefone disse que a ligação era para mim. Perguntei se os bandidos já haviam ido embora e ela respondeu com uma expressão assustada de que não tinha visto nenhum bandido. Quando saí, não havia vestígio de nenhum assalto, os medicamentos estavam lá. Perguntei a todos se estavam bem e todos disseram que sim, que não havia acontecido nada. Verifiquei as caixas e o dinheiro estava lá, ninguém havia entrado. Me ligaram sobre alarme, mas disse que estava tudo bem, que foi um engano. Foi bastante estranho. Na semana seguinte, exatamente no dia da minha folga, 2 homens entraram na farmácia e assaltaram. Na fuga, mataram uma funcionária que havia acionado o botão de pânico escondida no banheiro.